Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, queridos. Vamos falar com o Senhor. Deus querido e maravilhoso, nos colocamos na Tua presença mais uma vez, Senhor, mais uma noite, para estudarmos, meditarmos, nos alimentar da Tua palavra, e a Tua palavra é Espírito e vida, Senhor. Pedimos, Senhor, que os nossos corações se abram, e o Senhor, que é o professor por excelência, o mestre, o Senhor que tem toda a sabedoria, e nós não necessitamos de que ninguém nos ensine, porque o Senhor já é o nosso professor. Então o Espírito Santo tem a liberdade para fluir nessa noite nos nossos corações, nas nossas vidas, e nos instruir, nos ensinar em toda boa palavra. Que o conhecimento, a revelação, o frescor do Senhor venha fluir nessa noite em cada um de nós. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor fará no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Amém. Deus é bom? Amém. Glória a Deus. Sentem no nome de Jesus, é bom estar com vocês. Começando hoje, dia 27/4, um novo módulo, uma nova matéria aí, a missiologia, ou a doutrina, ou a ciência que estuda missões. E nós vamos ver vários pontos importantes aí de missões. É uma matéria um pouco extensa, então vou pedir que vocês procurem absorver o máximo possível, tá? E especialmente ler em casa, porque a matéria de missões ou de missiologia, ela abrange muitos campos. Essa matéria de missões, eu diria que é uma das matérias que abrange o maior campo de todas as matérias da teologia. E ela tem dois aspectos muito importantes. Primeiro, entender o que é missão. E o segundo, que se eu entender o que é missão, eu não consigo ficar parado. Pastor, deixa eu te perguntar. Teve um dia que nós estávamos conversando com uns pastores e você falou sobre missão. E ele falou assim para mim que a igreja que é apta a fazer a missão é a igreja apostólica. Aí eu falei, eu não aceito isso. Porque quando a igreja é fundada, é fundada em Cristo, E Cristo é o maior missionário dos apóstolos. Ele é apóstolo, a Bíblia chama ele de apóstolos de apóstolos. E aí eu falei para ele assim, mas qual é a base que você fala para mim que é um apóstolo? A igreja tem que ser apostólica, para ser missionária. Aí começou a falar sobre os discípulos, Eu falei, sim, mas qual é a base que você fala que só a igreja apostólica pode ter a visão missionária? E aí não soube me responder. É que na verdade as pessoas às vezes fazem uma confusão sobre apostólico. Ontem nós falávamos, domingo, sobre isso em Ferraz. A igreja Palavra de Vida, a gente tem que falar de nós. É a igreja evangélica Palavra de Vida. Então nós não podemos fazer missão, porque nós não temos uma placa ou uma denominação. A gente tem um subtítulo aí, ou uma fantasia, um nome, se nos mover, mas ser apostólico e ser profético não é nome na placa. Comunidade Evangélica Vida Nova. A comunidade Céu na Terra. Não sei se tem apostólico ou não tem apostólico lá. Então, mas eu conheço 300 milhões de igrejas que está escrito Igreja Apostólica e ela não se move na unção. Então qual é o mais importante? Ter o nome na placa ou mover na unção? Eu vou dizer, por exemplo, que uma Assembleia de Deus que se move dentro de um dos maiores campos missionários do mundo não é missionário, não é apostólica? Porque apóstolo é missionário, apostólico missionário, que nós vamos entender aqui bem sobre essa questão. Então, toda a igreja em si, ela nasce apostólica, porque ela crê na doutrina, no fundamento dos apóstolos. Não é necessariamente a igreja precisa ter um apóstolo consagrado. Isso não existe. Porque o pastor fundador de um ministério, como por exemplo o Demétrio, ele já tem uma função, ele já tem uma unção. O pastor Vicente, ele já tem uma unção apostólica, ele já é um apóstolo. Por quê? Porque ele estabeleceu um trabalho. É diferente quando alguém herda, como a gente falou daquele amigo que herdou a igreja do fulano, morreu, ele continuou o trabalho e ele diz, eu sou apóstolo. Quantas igrejas se abriram? Ele falou, nenhuma, foi nem a sua, porque você nunca abriu um trabalho. Então, todo pastor líder,
ele já se move numa unção apostólica, que é para estabelecer. Então, ela pode até não ter na placa o nome apostólico, mas ela crê na doutrina dos apóstolos. Ela é profética porque ela se move numa unção de revelação, de curas, de libertação, de batalha espiritual, de louvor. A maior prova de um profético é o louvor, não é a profecia. Adoração e louvor é que mostra o profético. Então as pessoas às vezes por não examinar, por isso que eu sempre fui contra o povo que é radical contra a teologia. A teologia naquele sentido arcaico sim, mata, mas quando você vem para uma teologia bíblica, estudando a palavra, se alimentando da palavra, esses dois módulos que a gente estudou aí, sem demagogia, eu acho que cada um parar e pensar, puxa, então teologia é isso, cara? Então é bom, mas quantos estão por aí dizendo que é mal, que é ruim? Aí você fala, cara, você estudou? Não. Então como é que você sabe? É a mesma coisa do apostólico profético. A igreja é a palavra de vida. A igreja evangélica é a palavra de vida. Está lá registrada há 20 anos. Aí nós abrimos a igreja no Paraná, abrimos a igreja no Nordeste, abrimos a igreja em São João da Boa Vista, abriu a igreja no Rio Grande do Norte, abrimos a igreja em Ferraz, em Mogi, aí temos o trabalho na África. Não, a igreja não é missionária porque ela não tem escrito apostólico. Então o que é que nós estamos fazendo então? Na verdade, se você for analisar a palavra apóstolo ou apostólica, ele está muito mais ligado, no sentido original da palavra, à paternidade do que mesmo a envio ou a missão. Porque se você parar para analisar o Antigo Testamento, você vai encontrar muito mais profetas sendo pai do que apóstolos. Porque Eliseu, Elias e os outros já tinham suas companhias proféticas. Ou seja, já tinham filhos que davam continuidade à unção que estava sobre o pai. Que é dado, né? Que é dado. E nós vamos estudar isso aqui. Então, vamos que vamos. Missiologia. Essa é a matéria que nós vamos estudar nesses dias. Essa matéria está um pouco diferente, porque as lições dela estão bem no final. Ela não tem muitos questionários. Então eu acho que nós vamos precisar fazer mais questionários no meio aí das aulas, para vocês se alimentarem bem, tá? Ela é uma matéria um pouco longa, 53 páginas. Muito bom. Então, é a última desse módulo, não, né? Não. Esse é o terceiro módulo ainda. O terceiro aqui é 4, né? Essa apostila, né? Essas são 5, né? 5. Missiologia, pneumatologia e escatologia. Tem mais 2. Então, me ajudem aí. Missiologia é a ciência que estuda missões. A palavra missão literalmente significa incumbência. Esse termo se adapta perfeitamente a todos os cristãos que receberam de Cristo a incumbência de evangelizar o mundo. Marcos 16,15, todo mundo conhece bem a leitura, é uma ordem direta. Se não souber, vai estudar na escola bíblica de novo. Vai. Missiologia é uma ciência interdisciplinar. Por quê? Porque ela abrange, é o que eu falei para vocês aí, ó. Ela abrange disciplina bíblica, teologia, história, ética, hermenêutica e ciências da religião. Toda vez que você falar de missão, você vai falar também de ciência da religião. Porque para você ser missionário, você tem que entender como é que funciona a religião em certo lugar. Tem uma estratégia diferente. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos aqui na rua Manso de Moura. Essa rua aqui de trás se chama Professor Alexandre Monat. Vocês acreditam que a forma de evangelizar aqui nessa rua é diferente da forma de evangelizar lá? Pastor, mas é a mesma rua. Ou é o mesmo bairro. Mas é totalmente diferente. Se você tiver uma dúvida, eu te faço um desafio desse, uma sexta-feira qualquer. Vocês vêm para cá, que se quiser vir dia 7, que é o discipulado, né? Já vai estar todo mundo aqui com as lideranças. Aí a gente sai daqui 9 horas, dá uma volta nessa rua aqui, até a esquina, pequenininha. E a gente dá um pulinho e dá uma olhada na rua lá. E você vai ver como é totalmente diferente essas duas ruas. Pastor, eu tive essa experiência lá em Ferraz, porque eu moro em Ferraz, e a nossa sede, quando eu estava no outro ministério, era Ferraz. E a igreja que eu estava era Guaianás. Então, totalmente diferente. A cultura, a história, né, tudo, a demarcação, tudo isso daí de território, tudo isso aí. Sim.
Então, o pastor lá, ele às vezes queria exigir uma coisa, falava, não, aqui é totalmente diferente. Às vezes a gente tentava mudar alguma coisa, horário de culto, reunião, essas coisas, e ficava aquele confronto. Mas se é diferente espiritual, se é diferente principados, potestades, dominadores, se é diferente na cultura, como que não é diferente para fazer missão? É por isso que muita gente erra. Então a missão, ou essa missiologia, essa matéria, ela interfere ou ela está ligada diretamente. Ética, história, que mais que eu coloquei? Além das disciplinas voltadas para a região, a missiologia abrange também os campos da antropologia, da sociologia, da história, estatística e comunicação. Além desses conceitos religiosos, que assim podemos dizer, ou essas matérias religiosas, além delas, essas matérias seculares, porque se você parar para entender a antropologia ou a ciência que estuda os povos, como que você vai fazer missão se você não conhece a cultura? Por exemplo, quando nós fomos fazer missão no Paraná, e nós temos a igreja lá em Cambé, no Paraná, é totalmente diferente o povo lá. Rio Grande do Sul é totalmente. Quando fomos para Rio Grande do Norte, é totalmente diferente. Pastor, mas parece... Não, queridos, mas não tem nada a ver agora com a missiologia no sentido religioso, mas sim com o sentido da antropologia, do tipo do povo, da sociologia, da história daquele lugar. Por isso que, da cultura. Por isso que missão é tão importante. E por isso que ela abrange um campo tão grande. Se você parar, pensar, por que não está funcionando bem aqui? Isso. Nós tivemos a igreja de Santo André 3 anos. Quando nós fomos para lá, foi fazer um mapeamento. Exemplo, Santo André, os meninos estão ali em São Mateus, ali estão pertinho de divisa com Santo André, percebe isso. Santo André é uma cidade onde as pessoas trabalham muito, ganham bem, é de uma classe social diferente. Fausto está lá agora também, né? Está trabalhando lá, está numa empresa lá. Eles trabalham muito até sexta, eles são noiteiros. A gente fazia o culto de sábado lá, terminava 9 horas. O pessoal dizia assim, pastor, vamos comer uma pizza, vamos tomar um caldo. Sabe que hora eles terminavam o caldo deles? 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. Mas gente, não, pastor, aqui nós trabalhamos de segunda a sexta. Trabalha mesmo. Mas sábado, eu estou falando de crente. Sábado a gente gosta de curtir, mas é a cultura do povo. Lutamos para emplacar um culto lá à noite. Nem na semana funcionava direito, mas os cultos domingo de manhã, cheio. Nós temos o costume aqui do culto muito pessoal de pé, batendo, tocando pau. Lá até o pastor prega sentado. Pastor é baterista, então. Pastor é quase baterista. Cansei de participar de cultos. Como é que explica isso? É a cultura. É diferente. De todas as matérias estudadas em seminários, a mais sublime é missiologia, porque ela é a única matéria que leva o estudante para o campo da ação. Escute bem, de todas as matérias da teologia, a que leva o camarada direto para o campo de ação é missiologia. Nós vamos estudar nas próximas matérias aí, pneumatologia e escatologia, e você vai perceber que tanto esses como as demais matérias traz conhecimento, subsídio, muita coisa, mas aqui te empurra direto para a ação, é missão. Para evangelizar, porque evangelismo é missão. Então quando eu paro, eu estudo missão e eu me deixo levar para o campo de ação, eu começo a envolver a outros. É por isso que é uma matéria tão sublime. Ela cumpre diretamente a ordem de Jesus. Missiologia não é uma ciência que meramente deve ser aprendida, mas é uma realidade que deve ser vivida. Eu tenho que estudar, conhecer e praticar. Nesse tratado, nós não vamos nos ocupar tanto com gráficos, números, estatísticas e outros temas acadêmicos, mas somente com os temas fundamentais, básicos, visando o quê? Melhorar a visão missiológica daqueles, ou seja, de nós que amamos a obra de Deus, entre todos os homens, porque Deus ama todo mundo e Deus chamou todos os homens. Mas tem muita gente que está dentro da igreja e não quer fazer missão. Agora, nós que amamos a Deus e fomos chamados, temos que aprender como fazer e fazer bem. Pastor, então voltando aí um pouquinho, entra no que Jesus
mesmo pregava, porque é o ministério apostólico que está dentro daquilo que a gente estava falando, que apóstolo significa enviado, né? Enviado. E ele disse, como serão enviados, salvarão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Enviados. É apóstolo, Essa é a igreja, não está dizendo que ela tem que ter uma placa apostólica. Não precisa ter exatamente igual a empresa, ela tem um nome fantasia, mas o que vale é a razão social. A visão, a razão dela é o que ela determinou fazer. Então a igreja ela nasceu com uma visão e uma missão. Ir pregar o evangelho. Pronto. Não está escrito na placa igreja apostólica. Não, mas Jesus não falou da placa apostólica. Jesus falou da visão e da missão, que é ir pregar o evangelho. Então se a igreja vai, não é necessariamente obrigada ela a ter na placa para dizer que ela é apostólica ou que ela é missionária. Igreja missionária de Jesus Cristo, mas ela não faz missão, ela é missionária o quê? Quando nós não tínhamos nenhum missionário no campo aqui, durante 2 anos Deus mandou pagar um salário de um missionário. E eu liguei para uma escola missionária e falei, eu quero pagar um salário de um missionário. Ele falou, por quê? Eu falei, porque Deus mandou. Mas quem que você vai mandar? Eu falei, não tenho ninguém. Eu não tenho meus jovens aqui para mandar, eu não tenho um obreiro aqui para mandar, mas Deus mandou. Ele falou, cara, acabou de chegar um missionário aqui, nós íamos mandar ele de volta para casa, porque a agência não tinha como pagar o salário dele. Eu falei, eu pago o salário dele. Esse cara, pagamos o salário dele, eu conheci ele, ajudei ele em outra situação, ele dormiu na minha casa, ele participou de muitos congressos, eu não sabia que era eu que pagava o salário dele. Eu e igreja, né? Depois de muito tempo, ele dando um testemunho, e aí ele falou de uma igreja, aí eu olhei para ele olhou para mim e ele falou, igreja tal, pastor tal, é você, velho. Eu falei, era, cara, e era você, cara, eu nunca lembrava que seu nome era esse, que você era missionário e que você era o obreiro que estava lá. Ficou 2 anos na escola de missão, fez missão, foi para vários países. Então, né? Ficou no anonimato, Ficou, e eu tinha contato com ele, mas eu não sabia que era ele, e nunca me preocupei, porque Deus mandou fazer. Então, eu não tinha missionários. Hoje, diferente, a gente tem várias bases de trabalho missionário, mas eu não tinha. Eu falei, Senhor, eu quero ter. Para mim ter, eu tenho que investir, porque a missão se faz indo e contribuindo. Se eu não tenho ninguém, ou se eu não posso ir, eu posso contribuir. Vamos lá. O estudo desta matéria vai ajudar aqueles irmãos que têm o coração aberto para a obra missionária. Aí tem um tema, um texto, uma palavra bem difícil que ele colocou aí, né? Meu ignoto, leitor. Se você não tem nenhum interesse por missão, nunca se esqueça que você é fruto ou produto de missão. Se não houvessem homens com o coração ardendo de amor pelas almas perdidas em um mundo de ingônotos, você jamais seria o que hoje é. Se homens de Deus não renunciassem tudo e atravessassem continentes e oceanos para chegar até o nosso país, nossa cidade, nosso bairro, jamais nós teríamos conhecido a Cristo, o Cristo da glória. Jamais desfrutaríamos do gozo da vida eterna que hoje desfrutamos. Eu e você somos frutos de missão. Por isso vamos dar de graça o que de graça recebemos. Vamos distribuir horizontal o que recebemos na vertical. Vamos dar aos homens o que de Deus recebemos, porque é melhor dar do que receber. Este foi o ensinamento do maior de todos os mestres. Falando de Jesus aí, Atos 20, 35. Fazer missão, seja indo ou contribuindo, é se colocar a serviço de Deus como instrumento vivo para salvar os homens que estão perdidos. Esse ignoto é conhecimento, ou sem conhecimento, porque não foram encontrados, ou sem sabedoria. Quantas pessoas estão no mundo que não tem nenhum conhecimento, nada a respeito de Deus? E quem é que Deus vai usar? Eu e você. Não podemos ignorar isso, né? Não. Nós somos fruto, né? Disso, né? Somos frutos. Ele usou aqui na apostila esse termo produto, no sentido de fruto. Eu prefiro usar o fruto. Então, quando ele diz aqui, meu querido, meu amado ignoto, ele quer dizer o mesmo que desconhecido, ou sem o devido conhecimento. Você lembra dos grandes avivamentos, né? Meu Deus do céu. Dos americanos, dos ingleses.
vezes, né? Se não fosse esse avivamento que levantou os missionários que vieram para o Brasil, no meio de um povo totalmente desconhecido, não sabíamos nada de Jesus, e aí ele nos encontra, um a um vem, ministra para a nossa salvação, recebemos a salvação, somos cheios do Espírito, aí agora ficamos dentro da igreja parado. Então nós recebemos assim, e Deus quer que a gente vá assim, abrangendo o maior número possível. E eu ouso dizer para você sem ter medo de errar, estamos entrando no avivamento dos últimos tempos. E vamos viver a década da maior colheita de todos os tempos. Eu falei hoje para o pastor Reginaldo, nosso pastor lá do Paraná, e eu falei para ele, filho, se prepare, porque nós vamos estar recebendo tanta gente da igreja, que vai faltar mestre e discípulo para discipular e ensinar esse povo, porque eles vão chegar sedentos. A gente começou aqui no meio da pandemia, a esposa do Denis veio, 2 cultos, me ligou para mim e falou, quero aceitar Jesus. Eu falei, eu não fiz apelo, não, eu quero. Outro dia ela veio trazer uma ação social aí que a gente fez aí, trouxe os alimentos e falou, pastor, você não vai marcar meu batismo? Aí você acha que o diabo vai ficar quietinho lá, sossegado na Deus. O diabo vai falar o quê? Vou perder essa aí de vez para o inferno. Deixa eu dar um jeito de tentar. Deixa eu pôr uns curugudum lá. Então o que é a igreja? E se a igreja não estiver preparada? Só faz missão quem atingiu a consciência do ser e saiu de toda a ilusão do ter. Ser alguém é melhor do que ter algo. Então tem que sair da nossa mente humana essa ilusão. É meu, é meu, é meu. Não, é do reino. Possessão, né? É de Deus. É transcultural. É independente se é a igreja A ou a igreja B. Interdenominacional. Não, eu fico preso na minha denominaçãozinha ali, na minha cabecinha. Não, querido, vai além. Missão vai além. Em relação à missão da igreja, a missiologia ajuda a igreja e o missionário a levar em conta o seu contexto missionário, de tal modo que o evangelho seja transmitido mais claramente em relação à audiência e mais fielmente em relação a Deus. Por isso, o escritor Orlando Costa diz que a missiologia jamais poderá ser um substituto à participação e ação missionária. Ou seja, por mais que eu e você aprenda de missão, não pode substituir de maneira alguma a minha participação. Hoje nós podemos fazer missão pelo Facebook, pela internet. Eu estou ministrando por interior pelo WhatsApp. Nós fizemos o ano passado a escola de cura, esse ano vai ser presencial, vai ser 14 e 15 de maio, ainda com restrição, vai ser no máximo 40 pessoas. Mas o ano passado não nem deu para fazer assim, eu fiz ao vivo, coloquei a câmera aqui, gravamos e transmitimos para o Brasil e para o mundo. E sabe o que eu vi? Depois pessoas dando testemunho. Pastor, eu passei mal, pastor, eu vomitei, pastor, eu não sei o que, pastor, eu fui curado. E os testemunhos das pessoas curadas e libertas. Alô, você está aqui? Amém. Vamos lá. Então missão é muito mais ser, participar do que só aprender. Mas sempre deve levar a isto. Isso significa que o estudante de missão jamais poderá ser um substituto à participação e ação, mas sempre deve levar e ficar somente no que aprendeu teoricamente, mas deve viver ou vivenciar essa teoria. Estudou, falou a respeito, acabou? Não, só começou. Não pode ficar só na teoria. É por isso que eu falei para vocês, estava no meu coração muito forte. Quando eu comecei a escola em janeiro, preparando tudo em novembro, dezembro, e eu falei com o pastor no Mato Grosso, ele falou, cara, se você quiser vir para cá, arruma a passagem dos caras aí, e eu consigo manter vocês aqui nos ribeirinhos aí pelo menos uns 10 dias. Arruma um barco aqui, vocês vão conhecer o que é missão de verdade. E isso está no meu coração ainda. Talvez a gente não consiga fazer agora, por causa dessa fase da pandemia. Mas até o final do ano as coisas se organizando, se preparem, querido. Você já pensou você passar uma semana que seja vivenciando toda aquela realidade dos ribeirinhos? Porque lá é diferente. Não é o missionário que a gente tem em São Paulo, que ele mora no carrão e pega o ônibus para Guaianazes. Ou vem de Uber, né? Ou vem de Uber fazer missão, não.
Mas Deus vai preparar esse momento a gente passar pelo menos uma semana lá. Eu tive essa oportunidade de mais de uma vez abrir fronteiras em lugares praticamente nunca anunciados assim. E a experiência, eu não sei, às vezes alguém fala assim, pastor, já ouvi isso várias vezes, pastor Marcelo é besta. Não, querido, é que eu sei o preço de uma alma. Eu sei o preço de uma alma. Eu sei o preço de que custa uma pessoa salva. Aí porque ela fez qualquer coisa ou porque está de desacordo, você vai lá e mata e manda de volta para o inferno. Missão não é coisa de homem, mas de Deus. Não por Deus. Por isso o seu estudo é de grande importância e de urgente necessidade. A missão ela é de urgente necessidade. Estudar é o que? Abrir a mente, receber o rema, a revelação e ter o conhecimento. Uma vez que eu tive o conhecimento, vamos para o princípio de libertação. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Se eu conheço missão, me movo em missão, estudo missão, me preparo para a missão, quando eu tenho conhecimento de missão, vou fazer o quê? Guardar na gaveta ou vou me mover em missão? Então vou me mover, vou me levantar para isso. Vou fazer a diferença. E se nós estamos, eu entendo e creio no fundo do meu coração, que estamos vivendo o tempo do avivamento, a década do evangelista, ou seja, a década do missionário, a década da maior colheita, esses próximos 10 anos serão anos poderosos de avivamento. Como é que Deus vai fazer tudo isso se os missionários não se levantarem? Não parece Então, se e eu creio que é a década do evangelista. Se eu creio que eu estou na década da colheita, o natural é que Deus ative quem? Os missionários. Assim como veio o profético, Deus ativou muitos profetas, veio a unção apostólica, Deus ativou apóstolos. Agora é uma década do evangelista. Se você olhar hoje, quantos mestres bons a gente tem nas igrejas por aí? Hoje, se a gente parar para pensar na apóstola Neuza, apóstola Valnice, apóstolo Arles, apóstolo Géser, escultor, e você olha e fala, uns caras bons de Bíblia, uns caras mestres que ensinam com essência, com verdade, são mestres, tá? Aí a gente para e pensa no Brasil, e os evangelistas? Evangelista? Você não consegue lembrar nenhum. Tinha um ali na Zona Norte, Deus recolheu para ele, o apóstolo Paulo Tércio, que era um dos maiores apóstolos evangelistas da nossa época. Tem uns dois, o John Bono, que era um americano, Deus recolheu para ele, Billy Graham, Deus recolheu para ele, não lembro se, o Dr. Morris Cerulli, que era o nosso pai espiritual, Deus recolheu para ele, e eu fiquei pensando, Deus recolheu um monte de evangelista para quê? Então, peraí, se é a década do evangelista, se não tem semente, tem fruto? Então Deus pegou um monte de evangelistas, isso é interpretação minha, tá, gente? Levou para o solo fértil e Deus disse, esses aqui são meus. Aí Deus diz, agora eles estão plantados na terra. Toda árvore plantada produz fruto. Então agora é a hora de nós nos levantarmos. Esse é o momento onde Deus vai levantar grandes evangelistas. E tem mais. Gente, eu fiquei calculando aqui alguns apóstolos da nossa região do Alto Tietê, daqui que são missionários e eram missionários e apóstolos. E eu falei, Deus levou os caras mesmo, velho. Mas por quê? Porque Deus precisava de semente. Sabe quando você entrega o teu dízimo e a tua oferta? Você não está dando para agradar ninguém, você está dando uma semente. Aí quando você planta, Deus diz, agora eu tenho massa, agora eu tenho subsídio, agora eu tenho com o que trabalhar. Fidelidade. O cara foi fiel, então eu tenho que honrar a palavra. Quando Deus recolhe, Deus faz isso, Deus fala, bom, é a década do evangelista, é a unção missionária. Deus pegou sementes boas, Deus fala, agora eu vou ativar os que ficaram. Por isso eu tenho pregado, eu até mudei para os pastores essa semana, não tenham medo de errar, vocês vão muito mais além. Eu tenho certeza que não só os pastores filhos aqui da Palavra de Vida, mas os pastores filhos também, que não conosco, eu vou olhar para trás e vou falar, velho, olha aqui onde esses caras estão hoje. E eu vou lá dar umas bengaladas neles também. Síntese histórica do povo de Deus. Essa síntese histórica é verdadeiramente uma síntese. Eu dei uma lida hoje nela, eu já tinha dado uma esboçada em toda a apostila, mas hoje eu resolvi ler essa síntese, porque ela fala claramente. Então ela é uma leitura muito forte, que não há necessidade de nós fazermos toda ela.
mas vocês precisam ler toda, tá? Mas aqui na aula a gente não precisa. O que é uma síntese? É um apanhado, é um resumo, é um histórico, é um documentário sobre a história do povo de Deus. Pode ser uma síntese evangelística, uma síntese missionária, uma síntese de qualquer assunto. E aqui no caso é uma síntese, é um apanhado, um histórico, um documentário sobre a história do povo de Deus. E eu acho que essa história do povo de Deus aí é bem firme no coração e na cabeça de vocês. Vocês são crentes, obreiros, maduros. A maioria de vocês já são apóstolos, profetas, evangelistas, fluindo uma unção ainda maior. Mas a gente tem que estudar a síntese. Então vamos lá. Durante toda a sua história, o povo de Deus passou pelo que podemos chamar de altos e baixos. Toda vez que o povo se aproximava de Deus, obedecia a Deus e fazia a obra de Deus, as coisas se alinhavam. Toda vez que o povo se afastava de Deus, que o povo pecava, se desviava, a correção vinha. Isso não muda hoje. Toda vez que a igreja se aproxima do que é o centro da vontade de Deus, no caso aqui falando de missão, e a igreja se envolve em missão, e missão é tudo que você faz para conquistar uma alma. Tudo que você fizer para um não crente, ou para um ímpio, ou para o mundo, vamos dizer assim, com a ênfase de resgatar, é missão. Então orar também é missão. E se missão se faz indo, orando e contribuindo. Desde Adão, que pecou, iniciou-se na humanidade a grande batalha do bem contra o mal, da luz contra as trevas. Satanás sempre procurou extinguir da face da terra o povo de Deus, por ser este o agente de Deus entre a humanidade perdida. Ou seja, o homem é o elo de ligação entre a humanidade perdida e Deus. Quem é que Deus vai usar para resgatar, para salvar, para curar, para libertar? O homem, a igreja. A igreja tem o poder de curar. A única associação no mundo que tem o poder de mudar a circunstância e a situação de qualquer seja a esfera que for no mundo é a igreja. A igreja pega o cara lá no lamaçal do pecado, traz ele e restaura. Aqui igreja no sentido não quatro paredes, tá gente? Nem a placa. É o poder da oração da igreja. No último parágrafo no segundo parágrafo aí, dessa síntese, o primeiro casal, Adão e Eva, foi criado relativamente perfeito. Lembra que nós falamos disso no passado lá? Relativamente perfeito, assim como os anjos, que também foram criados relativamente. Por quê? Perfeito, 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 somente Deus é absoluto perfeito. Mas como todos nós sabemos pelos registros bíblicos, Satanás os seduziu ao pecado. O propósito de Satanás era fazer o homem o seu aliado e, por fim, inimigo de Deus. O que é que a Bíblia diz? Aquele que se constitui amigo do mundo, amigo de Satanás, constitui-se inimigo de Deus. Todo mundo que se associa ao pecado e ao mundo se constitui inimigo de Deus. Então qual era a estratégia de Satanás? Qual era o plano de Satanás? Eu vou conquistar o homem, vou levar o homem a pecar, o homem rompe com Deus e se associa a mim. Mas o plano foi frustrado. Por quê? Adão pecou, sim, mas Deus providenciou um Salvador. O Satanás pensou assim: o homem vai pecar, vai se afastar de Deus, Deus não tem mais o que fazer, e aí eu vou lá e domino tudo. Mas Deus preparou alguém. Deus agora prepara, Deus esquematiza, Deus providencia um Salvador. E o que seria a função desse Salvador? Lembra o Gênesis 3,15? Deus preparou alguém que ia ferir, pisar na cabeça de Satanás, da semente da mulher. Iria nascer um que iria esmagar, que iria pisar na cabeça da serpente. Esse alguém, ou esse um, seria inimigo de Satanás. Ele não iria tolerar nem o pecado, nem tudo aquilo que se desvia, ou todo aquele que se desvia de Deus, ou tudo aquilo que se afastou de Deus. Mas ele traria um reino de ferro, de justiça. Então Satanás pensa: bom, já que agora ele providenciou esse, deixa eu ficar atrás agora.
Então começou a grande batalha de todos os tempos. Satanás espreitando, sempre alerta quem é aquele que vai nascer, que vai pisar na minha cabeça. Porque antes dele pisar na minha cabeça, eu vou fazer o quê? Matar ele. Que seria o Messias. Né? Que seria o Messias. Vamos lá. No capítulo, no parágrafo 3 aí, estão comigo? Deus prometeu ferir? Amém. Deus prometeu ferir a cabeça de Satanás através da semente da mulher, Jesus, que havia seduzido. Mas, como todos nós sabemos, essa vitória custou muito caro o preço do sofrimento e morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, passando por Caim e Abel, vamos dar uma descida aí, bem lá no finalzinho da sua página 74 aí. Além de Abel e Caim, Eva teve um outro filho, cujo nome era, o qual ficou como substituto de Abel, porque Caim matou Abel. O início da humanidade foi um período de muita turbulência. Por quê? Porque Satanás trabalhava freneticamente a fim de não ter a cabeça esmagada. Ele não é besta, né? Parece que houve um grande período de silêncio entre o Criador e a criatura, porque somente no tempo de Enos, filho de Sete, neto de Adão, é que o homem começou a invocar o nome do Senhor. Então veio essa fase de Caim e Abel, vocês conhecem a história, né? Assim que Caim nasceu, Satanás começou a plantar a semente dele no coração. Abel veio como um adorador, reverenciou, prestou culto a Deus, Deus se agradou. Satanás foi lá, colocou no coração de Caim que ele não era bem recebido, que ele não era amado, e ele foi lá e matou o seu irmão. O diabo falou: pô, agora eu venci. Agora o mal vai governar. O mal vai governar. O que adorava a Deus morreu, mas aí teve outro filho, Sete, e esse teve a Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Quando Deus tira Abraão do meio da idolatria do seu povo, Deus resgata e diz assim, eu sei, vocês estão acompanhando a novela, tem que ter cuidado, gente, tem muita coisa ali que é para preencher os capítulos, tá? Tem que ter cuidado, não estou falando para você não assistir não, mas vocês são obreiros, tem que aprender a filtrar. Então quando Deus tira Abraão do meio do povo da idolatria e leva para a terra de Canaã, Satanás diz, agora eu vou perder de novo. Então lá, o que eu fiz lá no passado com Caim e Abel, agora este novo homem Abraão, agora é separado. Aí o diabo escuta Deus falar, farei de ti uma grande nação. Uma nação que vai adorar, que vai servir, e a terra será abençoada por causa desta nação. E eu abençoarei os que te abençoarem. Você já parou para ler essa história de Abraão na Bíblia? E você já percebeu quanto Satanás tentou destruir Abraão? Sim. Por que foi na cabeça do diabo agora? Pô, agora não é um. Agora é uma nação. E do meio dessa nação toda santa vai vir um que vai pisar na minha cabeça. Aí você para e pensa, quantas vezes Abraão não sofreu e foi perseguido, porque Satanás sabia que havia uma promessa. O diabo não sabia que era Jesus, querido, só Deus é onisciente. Ele ficava espreitando. Então, tem um ínfio aí na sua segunda página, nessa página 75, é um tracinho lá no meio da sua folha. Visto que Abraão certamente viria a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, através de Abraão, Deus levantou a nação de Israel para revelar ao mundo e redimir os pecadores. Sendo assim, a preocupação de Satanás agora não era somente com uma pessoa, como foi no caso de Abel, mas com uma nação inteira. Pensa o que Satanás não endemoniou nessa situação agora. Quem que vai ser o cara que vai vir e vai pisar na minha cabeça? Pastor, aonde isso tudo se encaixa como missão? Essa era a missão da época. Cada um dos patriarcas, os homens de Deus foram chamados. Qual era a missão dele? Resgatar de volta o povo e levar a adorar a Deus. Qual é a missão da igreja hoje? Resgatar o povo, resgatar o mundo e levar de volta para Deus. Eu sei,
Tá cheio de crente aí brigando no Facebook. Hoje eu vi uma briga legal. Alguém disse que estava orando por um ator famoso e tal, que está internado, e que esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. E aí alguém disse, mas o cara pecou a vida inteira, agora ele quer minha oração, Jesus é justiça e tal. E eu falei, cadê o evangelho nisso, gente? Jesus. Está o escândalo aí. Por via das dúvidas entre o certo e o errado, Satanás não vacilou e arregimentou todos os seus agentes infernais. Para quê? Para extingir da face da terra todo Israel. Agora nós entramos na fase de Israel. O povo de Israel agora começa a ser perseguido. Desde Abraão até hoje, eu estava assistindo um documentário essa semana, até hoje os caras tentam lançar míssil e tentam de todo jeito destruir Israel de todas as maneiras, porque é nação eleita. Nós somos Israel de Deus, não apenas espiritual. Tire isso que foi ensinado na nossa cabeça. Vocês são o Israel espiritual. Nós somos o Israel de verdade. A igreja é o verdadeiro Israel de Deus, assim como Israel também. Porque a Bíblia diz que quando cremos e recebemos, está lá no meu livro, Identidade Cristã, depois que você compra ele e lê, vai estar escrito lá, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade peculiar do Senhor. Então eu não sou qualquer um. Eu sou uma propriedade exclusiva de Deus. Então eu sou o Israel de Deus. Então Satanás vem de tudo agora, de todas as maneiras, tentando destruir quem fosse e quem viesse. Desde Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todo o povo que se movia para trazer, Satanás tentava destruir. Todos aqueles que Deus levantava, que se levantavam e que ele via em destaque, que ele via que se levantava mesmo para fazer a obra missionária, ele ia lá contra. Hoje não é diferente. Deus levanta um pastor. Esse pastor começa a trabalhar com o social, que é a maior carência hoje. Começa a desenvolver uma cesta básica, café da manhã para as crianças, um trabalho de rua, visita, faz um PS aqui, faz uma capelania numa escola, numa delegacia. O que Satanás vai falar? Esse cara vai se levantar fazendo a obra, eu não quero. Ele vai saquear o inferno. Ele irá saquear o inferno, né? Ele vai saquear o inferno, eu tenho que derrubar ele. Agora o cara vê a igrejona grande lá, gigante, de boa, não faz nada. O que o diabo fala? Deixa aí. O último parágrafo aí, diz assim, da página 75. A princípio, Israel era governado exclusivamente por Deus, através de juízes. Mas o período dos juízes foi um período de altos e baixos, de derrotas e vitórias. Por isso, os israelitas pediram a Samuel, juiz. Pediram a Samuel, o juiz da época, que lhes dessem um rei, um chefe militar, a fim de fazer as suas guerras, como as nações vizinhas tinham, então eles queriam imitar. Então Saul foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Porém, Saul não permaneceu fiel a Deus, deu lugar em sua vida para que Satanás trabalhasse. Durante todo o seu reinado, Saul se ocupou para perseguir Davi, de que se ardia de inveja e vivia combatendo os filisteus. Aí foi querer andar na moda, na tendência, né? Querer levantar um rei. Foi. Todo mundo tem rei, Israel quer rei também. As nações vizinhas fazem. Vamos imitar. Missão não é copiar o que os outros fazem. Eu posso ver, entender, e qual é a vontade de Deus para nós. Por exemplo, eu particularmente amo G12, amo MDA, amo várias visões aí que tem de missão, de estilo de célula, M12, G12, MDA, são de Deus, amém. Quem sou eu para tocar nas visões? Você vai falar do ID, Identidade de Cristo? ID também? Identidade de Cristo? Não. Também é um trabalho. Então, aí eu vou lá, peraí, Deus me deu uma visão, então eu orei, estudei, preparei, Deus nos deu o nosso grupo familiar. Pastor Demétrio não está aqui, mas os filhos dele estão aí. Orou, Deus falou para ele, pequeno céu. E ele falou, o que é pequeno céu? Deus falou, é o culto no lar. E assim Deus dá para cada um de nós, querido. Então eu tenho que ver, entender o que é missão e fazer. Então, vem agora contra Saul, contra Davi. Davi se levanta para governar.
Davi se levanta para reinar. Morre Saul, Davi assume o reino, o diabo fala, bom, é esse Davi aí que vai pisar na minha cabeça. Preste atenção, fazer missão é pisar na cabeça de Satanás. É pisar na cabeça da serpente. Por quê? É resgatar o mundo perdido e trazê-lo de volta para Deus. Davi tenta de todas as maneiras, mas o diabo consegue também tocar em Davi. Com a morte de Davi, Salomão, seu filho, assenta-se no trono de Israel. Mas também Salomão cai nas malhas luciferianas, indo após os ídolos das nações vizinhas. Também peca. Mas havia a promessa, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí tem mais uma série de textos bíblicos falando, mas tu, Belém, Efratá, posto que pequena para estar entre milhares de Judá, de ti que me sairá aquele que há de reinar. Então as profecias apontavam, falavam do menino que ia nascer, falavam que era descendente de Davi, davam todas as ideias. O que é que o diabo fez? Ficou ouvindo e falou, então eu preciso saber quem é esse para mim agora matar. Porque se ele crescer e viver, ele vai vir e vai pisar na cabeça. Só que existe um segredo. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A palavra que Deus libera, querido, ninguém pode reter. Operando Deus, quem impedirá? A palavra que Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Ele não volta atrás. Pode Satanás tentar de todas as maneiras. Então, passo a passo, situação a situação, o diabo vem tentando roubar, o diabo vem tentando paralisar, o diabo vem tentando descobrir quem é esse que vai pisar na cabeça da serpente. Quem é esse que vai destruir a estratégia do inferno e resgatar de volta. Então vamos continuar aí. Daniel aparece na história. Daniel, profeta, falando a respeito do cativeiro, começa a orar, começa a buscar a Deus, e aí Deus fala, o cativeiro está encerrando. O diabo diz, tá, peraí. Prendi os caras, estavam cativos, acabei com as nações, Reino do Sul, Reino do Norte, todo mundo sendo cativo. Aí agora vem esse Daniel, orando 21 dias, jejuando, buscando a Deus. Aos prefeitos e governadores, lança um decreto. E aí vem a perseguição, vem os decretos, mas aí antes desses decretos virem, um pouquinho, o Deus envia a provisão, ou seja, a resposta para esse Daniel. Aí Satanás pega o príncipe da Grécia, da Pérsia, manda lutar, aí o anjo vem e luta com os caras, o cara fala, velho, é o seguinte, eu te ouvi no primeiro dia, mas travou-se uma guerra nos céus, e foi preciso Miguel vir, e eu deixei ele guerreando lá com o cara, e eu vim aqui trazer a resposta, e preciso voltar. O cativeiro encerrou. Então aí na sua página 77, no segundo parágrafo, diz assim: enquanto Daniel orava, Satanás observava, e ao perceber que Deus havia destacado o anjo Gabriel para responder à sua oração, ele o deteve por 21 dias, a fim de que Daniel desfalecesse. Mas Daniel era verdadeiramente fiel a Deus, e por isso não desfaleceu o seu coração. Irmãos, essa é a igreja. Essa é a igreja missionária. Ela não desfalece. A gente viu tantas situações paralisarem as pessoas no meio dessa pandemia, igrejas paralisarem. E quando a perseguição verdadeira vier, porque isso nós não estamos debaixo de perseguição religiosa, porque ele proibiu a igreja. Todo lugar que tinha aglomeração. Ah, pastor, mas os baile funk continuam, mas debaixo de rebeldia. Nós não somos rebeldes, irmãos. Não, tudo pode funcionar normal, menos a igreja. Então começou a perseguição.
Ah, mas o governador fez coisas que erradas, não fechou isso, não fechou aquilo. Não, isso são estratégias políticas, é diferente, não vamos nos envolver nisso. Dá César o que é de César. Quando a perseguição vier na igreja mesmo de verdade, eles vão entrar, quebrar tudo e vai falar, ou nega, ou você vai morrer aí no altar mesmo. Não nega, pô, acabou, morreu. Isso é perseguição. Lógico, Satanás se aproveita para fazer uns testes. Mas não podemos dizer que a igreja, nossa, como a gente ouviu de alguns pastores, a igreja está sendo perseguida agora. Menos. Mas vamos lá. Só o princípio, né? É. Não é as dores ainda. Quando o tempo de Deus chegou, ele libertou o seu povo do cativeiro, o que com certeza causou grande inquietude em Satanás. Se cumpriu a promessa e o povo saiu do cativeiro. Aí eu quero que vocês observem comigo aí um detalhe, no último parágrafo. Durante toda a sua vida, Jesus de vitória lutando contra Satanás, até culminar no maior de todas as tragédias que o mundo já viu, que foi o drama do Calvário. Entre tantas, uma dessas batalhas ficou explicitamente registrada nos evangelhos, onde Jesus esteve frente a frente com o diabo no deserto. Enfim, Satanás fracassou e perdeu a batalha para o Filho de Deus, tendo a sua cabeça esmagada. Quando? Lá no Calvário, quando Cristo disse, tudo está consumado. Quando Jesus vem e passou, depois a gente vai ver mais à frente detalhada essa questão de Jesus. Por que aqui é só dar umas pinceladas de Jesus e volta para Israel? Porque é um apêndice, é apenas um histórico de Israel. É uma síntese de tudo o que aconteceu lá. Por isso que eu fui pulando as partes, aí depois você lê tudo direitinho, para que você entendesse que desde lá da criação, desde o Éden, desde o momento em que o homem optou por desobedecer a Deus, Satanás começou a vir contra a raça humana, e é assim até hoje. Ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para nos dar vida. Então, quando eu aceito a Cristo, eu me torno o representante legal de Jesus. Sou eu que vou trazer agora o resgate, sou eu que vou trazer agora a transformação do mundo, das pessoas. E eu tenho que entender que Satanás sempre vai tentar me paralisar e me derrubar. Que Satanás vai fazer com que esta igreja pare. É por isso que você olha, e aí nós vamos entrar na atual crise missionária que existe hoje. Nós vamos entrar e perceber que se hoje a igreja do Senhor Jesus, eu quero crer chamá-la assim, ela se despertasse e as grandes denominações dissessem assim, vamos fazer a diferença, querido. Nós tínhamos hoje no Brasil as maiores escolas de missões. Nós tínhamos faculdade, sabe? Eu vejo alguns pastores aqui do Brasil que precisam pegar os seus filhos e mandar para fora do Brasil para fazer uma escola missionária de 2 e 3 anos, porque a gente olha para o Brasil e fala, vamos mandar para onde? Eu sei que tem ótimas escolas, meu Deus, nós temos a Jocum, que é tremendo, nós temos a Escola Flechas para as Nações, que é tremendo, mas falta muito mais. E se é o Brasil o país do avivamento, como foi profetizado em 1976, que dos trapos da língua portuguesa sairiam os maiores missionários do mundo, e eu creio nessa profecia, então nós ainda temos que nos preparar. As sementes já foram lançadas. A semente foi lançada, e Jesus disse e esmagou a cabeça do diabo quando ele disse, tudo está consumado. Naquela ocasião o diabo pensou que tinha ganhado, ele não entendeu, só depois ele que entendeu que ele tinha perdido. 3 dias de festa, né? Fez 3 dias de festa no inferno. Você sabe como é uma festa no inferno? É bom saber, vai que de repente está participando de um aí e não sabe. Sendo enganado. Sendo enganado, na 7 semanas nós falamos. Vamos lá, a atual crise missionária. A crise de vocação permanece, ou permanente até hoje. A identidade é a própria sobrevivência do povo de Deus, como no Velho e no Novo Testamentos. Estão diretamente relacionadas à compreensão e compromisso com o papel missionário. Toda a identidade, toda a realidade, toda a vida da igreja está ligada diretamente a eu e você compreender, a ter comprometimento. O pastor Fausto gosta dessa palavra. Comprometimento, a estar envolvido em tudo
Porque tem gente que diz que está junto de você, mas Não está misturado, não. É água e óleo. tem hora que é difícil. Tem uns que é óleo, né? Mas tem outros que são água, né, pastor? Bate até no homem e diz, estamos juntos. Mas quando você Óleo e água não se procura, mistura. sumiu. É uma crise de missão. Aliás, parece-nos que uma crise de identidade missionária sempre se tornou mais aguda nas épocas e nos contextos sociais em que a igreja nem admira que houvesse crise, ou nem aceita. As pessoas dizem hoje que não existe. Irmãos, existe uma crise missionária sim. País do avivamento como é o nosso, e se você parar e pensar em cruzadas, a gente consegue contar nos dedos. Eu fiz há 5 anos, 4 anos, nós fizemos 1 ano de cruzada. Juntou um grupo de igrejas aqui e falou assim, vamos fazer as cruzadas missionárias? Vamos. A gente vai fazer foi mais ou menos uns 8 meses. E era todos os sábados por região. Acho que foram 4 ou 5 aqui na Zona Leste, mais 4 na Zona Norte, mais 2 ou 3 na Zona Sul, e depois acabamos fazendo no interior de São Paulo também. Então a gente precisou remanejar todas as agendas. E o pastor disse assim, e eu vou ficar quase sem culto na minha igreja de sábado? E diz que não tem crise de identidade missionária. Tá. Se eu evangelizo lá no Carrão, e Deus vê que eu evangelizei lá, e Deus sabe que tem almas para ser salvas em Goianás, Deus vai mandar essas almas de Goianás para onde? Para cá. Pastor, mas o Senhor evangelizou lá, mas o Deus que está lá é o Deus que está aqui. Verdade. Então você evangeliza lá em Ferraz, e Deus manda para o salvo. Eu pensei que Deus ia salvar aqui, irmão. Paulo plantou, Paulo regou. Deus dá o crescimento, ou seja, Deus manda para lá, para cá. O que eu tenho que fazer é fazer missão. Semear. Nós fizemos a conferência Céus Abertos, acho que 3 anos, né, Fausto? Fizemos primeiro numa igreja, vamos fazer numa igreja de Ferraz, pastor amigo nosso, pastor querido, pastor Fábio, na Quadrangular. Alguém disse, puxa pastor, mas o senhor vai fazer na Quadrangular? Eu falei, irmão, é reino. Eu acho que tinha umas 400 pessoas. Daí para mais, né? Congregamos junto aí, pastor Fábio. Foi fruto, pastor Vicente, você não tem ideia. No ano seguinte, fizemos em outra igreja. Pastor, mas não é interessante você fazer na palavra de vida? Irmão, mas cadê a visão do reino? Aí nós fizemos lá, naquele outro ano, Deus deu a igreja Palavra de Vida em Ferraz, nasceu a igreja, está lá. Então o pastor Fausto lá, dirigindo a igreja de Ferraz. Houve uma semente lá, né, pastor? Teve. Se houve a semente lá, o fruto também vai. Ou não, e naquela ocasião nós recebemos vários testemunhos de Poá, de Itaquá, de Mogi, de pastores que estavam na cruzada e depois mandaram falando os testemunhos do que Deus fez na igreja. Nós gravamos um vídeo na época, foram vários testemunhos, mandamos para a Missão Shekinah, mandamos para o apóstolo Jéssica, que é a nossa paternidade, vamos olha só, deu frutos, os Céus Abertos. Céus Abertos é uma cruzada evangelística, de avivamento. Amém. Os esforços missionários práticos da igreja sempre permanecem em todas as circunstâncias ambivalentes. Missão nunca é algo que dispensa explicação e em nenhum lugar nem a prática de missão, nem nas nossas melhores reflexões teológicas, enigmáticas e tensão. Isso não quer dizer que não haja bases teológicas sólidas para a missão da igreja, certamente há, mas a aplicação destas em contextos históricos, culturais e sociais diferem ou são diferentes, exigem o que? A adaptabilidade, ou seja, precisa se organizar de acordo com a região que você está. Por isso, um repensamento constante. Não pode simplesmente transferir a conceituação missionária de um contexto para qualquer lugar. Precisa entender o que é aquela região, o que está acontecendo, qual é o valor, quais as lições que nós aprendemos fora para poder levar para aquele lugar. É necessário que o povo de Deus se passe e se deva aprender as lições valiosas que foram dadas. Por isso ele diz aí, é que o povo de Deus sempre se volte para a Bíblia, para a palavra. Para quê? Para examinar, para conhecer, para entender contextos específicos, bases e a atual realidade. Então quando eu falo de missão, eu olho para o passado, eu olho para esse histórico, eu olho para as missões que são feitas e eu penso, o que precisa ser feito hoje?
Por exemplo, particularmente, eu vejo que a igreja, eu vou ministrar no dia 7, aqui na igreja, no discipulado, sobre uma visão que Deus me deu, a igreja pós-pandemia. Alguém pensa que a live, que os trânsitos do culto vai acabar? Não vai, irmão. Se eu não tenho muita habilidade com o negócio, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me preparar, porque vai continuar essa igreja via internet. O culto no lar não vai acabar nunca mais. Se a visão do M12 e das visões da igreja era ativar a visão de célula, independente do formato que é feita no Brasil, eles cumpriram bem a missão deles, porque a partir de hoje o culto lá não para mais. Eu estava conversando com os meninos aqui um pouquinho antes do grupo, falando, gente, nós temos 3 casas para fazer culto aqui, estamos sem gente. Precisando de obreiro para fazer culto no lar, porque as pessoas querem culto no lar. Então, essa visão de missão que foi despertada, eu preciso olhar e falar, funcionou bem assim, 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 assim lá. E para mim, para a minha realidade, hoje, qual é o melhor horário de culto? Qual é o melhor dia? Qual é a estratégia de evangelismo? Alguém, por exemplo, acha que o folhetinho não funciona. Irmão, eu estou cansado de pegar aqui 100, 150, 200 revistas, coloco o folheto tudo, vou ali para frente da estação com 4, 5 pessoas, a gente põe a mesa de oração, caderno de oração, nós não damos 1h30, 2 horas, nós evangelizamos 100, 200 pessoas. Fora aqueles que deixam o nome e o endereço porque querem uma visita. Telefone. Maurício, toda semana me manda 2, 3 telefones de gente. Pastor, orei por eles, falei que eu estou mandando um telefone para o senhor orar também. Alô, vocês estão aqui? Amém. Já deu nosso intervalo aí? Deu. Deu, então vamos 5 minutinhos só para vocês tomar uma água. Amém? E a gente já volta em nome de Jesus.